Olá, turma. Aqui é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Vamos dar continuidade a mais uma guia de aprendizagem, guia bloco 6, certo? Das turmas de oitavos, nonos e EJAs. Bom, nós terminamos mais uma etapa, né, com as nossas avaliações e agora vamos dar prosseguimento a um novo tema, a um novo estudo, para que possamos compreender melhor, para que possamos ter mais conhecimento e sermos estudantes, né, com qualidade e com formação. Então vamos lá. Nessa etapa iremos estudar sobre os direitos humanos. Vamos entender o que são os direitos humanos e compreender um pouco sobre a versão popular da Declaração dos Direitos Humanos, escrita pelo frei dominicano Frei Beto. Então, vamos iniciar aqui os nossos estudos. O texto 1 vai falar, o título é sobre o que são direitos humanos. Direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Então, entendemos aqui que direitos humanos não vai distinguir as pessoas. As pessoas, elas têm, todo mundo vai ter o seu direito, né? O direito à vida, né? O direito a condições mínimas de sobrevivência, o direito de votar, o direito de ser votado, o direito de escolher a sua religião, o direito de dizer o que pensa, né? Então, são todas essas pessoas que vão ter esse direito e dentro de uma questão humana, né? Por isso que se chama direitos humanos. Aqui, pessoal, essa figura, ela vai tratar de várias mãos, né? E essas mãos, elas estão coloridas, com várias cores. E no meio, no centro dessas mãos, né, que está ordenada em círculos, está o globo terrestre, né, simbolizando aí o mundo. Então, o que a gente pode ver dessa figura aqui? Que são várias mãos, né, construindo o mundo, construindo o planeta. Nós não podemos pensar, né, num tirano, num ditador, num país só que manda em tudo. Não, nós temos que pensar em várias pessoas que vão construir esse planeta. Isso é uma realidade hoje no mundo? Ainda não, muito difícil. Ainda estamos o quê? Discutindo, ainda estamos pensando sobre isso. A humanidade já passou por várias ditaduras, ainda existem ditaduras no mundo, mas são reflexões como essas que fazem com que nós pensemos diferente, né? Que a humanidade precisa se tornar mais uma irmandade, né? Do que um país que manda em outro ou uma pessoa que manda, né, em várias partes do mundo, como já aconteceu e como, né, algumas vezes ainda acontece. Apesar de o senso comum acreditar que direitos humanos são uma espécie de entidade que dá suporte a algumas pessoas ou que são invenção para proteger alguns tipos de pessoas, eles, na verdade, são muito mais do que isso. Em primeiro lugar, os direitos humanos não são uma invenção, e sim um reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos. Então, gente, o que é o senso comum? O senso comum são aquelas pessoas que não pesquisam, né? E que vão formando uma ideia, muitas vezes errada, de algumas coisas. No caso aqui, o senso comum vai dizer que os direitos humanos é uma invenção só para proteger, né,
algumas pessoas, né, no caso bandidos ou pessoas que queiram se privilegiar, né, dos direitos humanos. E na verdade não é, né? Não existe isso. Os direitos humanos, como a gente vai ver ao longo das nossas aulas, foi toda uma construção, né, voltada para pensar a humanidade como um todo, né? Não é uma pessoa, não é privilegiar ninguém, né? Mas sim toda a humanidade. A extensão dos direitos humanos é universal, aplicando-se a todo e qualquer tipo de pessoa. Portanto, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém e condenar outros, mas têm aplicação geral. Então, frases repetidas pelo senso comum como direitos humanos servem para proteger bandidos não estão corretas, visto que os direitos humanos são uma proteção a todos os humanos. Então, pessoal, só em dizer que os direitos humanos eles são universais, né? A extensão dele é universal, a gente já barra essa ideia, né, de que direitos humanos servem apenas para proteger bandidos, né? Não está correto. Se ela é universal, ela não vai proteger ninguém, mas ela vai assegurar, né, o direito básico, né, de todo ser humano, todo mundo. Ela não tem o objetivo de tirar ninguém da cadeia, mas proteger, dar o direito de um julgamento, dar o direito de ter condições mínimas, básicas, né, de alimentação, de moradia. Então, essa é a ideia dos direitos humanos. Então, ela serve para todos os seres humanos, sem olhar raça, classe, cor, né, pensamentos, ideias. Então, se pensa diferente, não é por isso que não vai ter os direitos humanos. Aqui, gente, é uma figura, né, de um grande cartunista brasileiro chamado Ziraldo, que ficou famoso pelo seu desenho do Menino Maluquinho. Inclusive tem filme, né, tem um livro do Menino Maluquinho, e que é uma campanha dos direitos humanos. Aqui tem o Ziraldo dos Direitos Humanos, né, com o Menino Maluquinho, lendo a Declaração dos Direitos Humanos. E aqui nessa outra figura tem: todos têm direito a ser diferentes, sem preconceitos e sem discriminação. Então, todo mundo é diferente, né? Eles estão segurando aí a máscara do Menino Maluquinho, mas quando tira a máscara vai perceber que todo mundo tem um aspecto diferente, tem uma cultura diferente, né? Tem uma forma física diferente, tem religião diferente. Então, que precisa ser respeitado e que precisa também ter os mesmos direitos, né? Todos somos diferentes, mas os direitos, eles precisam ser iguais para todos. Por isso que a gente chama de igualdade. Igualdade não significa que nós somos iguais, mas igualdade de oportunidade, né, para todas as pessoas. E as mesmas igualdades de oportunidade é também as mesmas igualdades de deveres, né? O ser humano também tem que ter dever. Dever de quê? De respeitar o outro, dever de cuidar do planeta, dever de ser contra qualquer forma de violência e de opressão contra qualquer ser humano, contra qualquer animal, contra qualquer coisa que seja maléfico para a natureza. Além de ter redigido o documento central que trata dos direitos humanos no mundo, a ONU tem a tarefa de garantir a aplicação de tais direitos. Porém, a organização não pode atuar como uma fiscal ou central reguladora ordenando ações dentro dos países e dos governos. O que a ONU pode fazer é, no máximo, recomendações para que os países signatários
sigam os preceitos estabelecidos no documento. Então, pessoal, aqui está falando da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que atualmente tem mais de 192 membros, né? 193 membros, no caso. E a ONU, essa bandeira da ONU, ela simboliza uma projeção do mapa mundial. Vocês podem ver aí, tem uma projeção que mostra, né, o planeta inteiro, rodeada de ramos de oliveira. Os ramos de oliveira são um símbolo de paz. E o mapa mundo representa todos os povos do mundo. Então, o principal objetivo da ONU é promover a paz. Então, ela vai nos países em missões, chamado missões de paz, para promover a paz, né? E contribuir para que o mundo seja melhor, a partir de assembleias, né, de relatórios. Ela orienta, como acabou de dizer o texto, ela não pode... Desculpa, pessoal, a garganta. Ela não pode proibir, mas ela pode recomendar. Ela não tem valor de lei, né? Ela não vai ter esse valor, mas ela pode influenciar países, inclusive, né, a na sua Constituição ter coisas que sejam, né, que a ONU recomenda. Então, continuando. Em março de 2015, a ONU, né, tinha soldados encarregados de 16 missões. A maior delas foi a missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, que envolveu 20.688 pessoas uniformizadas. A menor, grupo de observadores militares das nações para a Índia e Paquistão, inclui 42 agentes responsáveis por monitorar o cessar-fogo de Jammu e Caxemira. Então, nessas guerras a gente sempre vê a intervenção da ONU, né? E algumas vezes essas intervenções, né, acontecem desastres, né, atentados contra essas pessoas, como já aconteceu, né, no Iraque e nesses países que estão em conflitos. A gente vai ver nas próximas aulas, né, a história do Sérgio, que foi um participante, um integrante da ONU, que ele foi brasileiro, então foi morto, né, por participar e por colocar aí as ideias da ONU, as ideias de paz, né? Mesmo a gente buscando paz, infelizmente acontece também essas situações, né? A ONU atualmente ela lançou um relatório de combate à Covid-19. Então, atualmente a gente está vivendo aí a pandemia, né? E a ONU, ela não ficou de fora, né? Ela lançou recomendações, né, de isolamento social, da utilização das máscaras, de favorecer as pessoas que estão em dificuldades, né, econômicas por conta da pandemia. Então, ela está fazendo essa recomendação para que o mundo inteiro possa se sair melhor dessa pandemia e possa não ser tão afetado, né, por essa doença que é a Covid-19. Outro fato interessante, né, que na década de 90 os Estados Unidos atuaram de forma autônoma e agiram como dirigentes do mundo. Essas ações colocaram em questão a qualidade incrível da ONU. Então, a ONU ela ficou abalada por conta de algumas ações dos Estados Unidos, né, que não escutaram os países membros, os países que participavam aí da organização da ONU, e passaram por cima através, né, de guerras, né, através de ameaças, e que dificulta muito o trabalho, né, dessas pessoas e dificulta muito as pessoas acreditarem na organização, né? Acreditam que a organização não tem valor. Então, continuando. Além de recomendações, são comuns ações estratégicas envolvendo os países signatários para pressionar governos para que respeitem os direitos humanos dentro de seus territórios,
como embargos econômicos, cortes de relações comerciais, restrições em zona de livre comércio e restrições ou cortes de relações exteriores. Então aqui é a representação, né, do mapa do globo terrestre com as várias bandeiras que fazem parte da ONU, né? Tá, aqui nós estamos vendo aqui quase no centro o Brasil, que também faz parte da ONU. A gente também vai falar um pouco dessa participação do Brasil, né? Desse resgate do Brasil também nos direitos humanos, né? Como é que isso acontece? Então aqui são algumas palavras que tem no texto, né? Que talvez alguns, né, não compreendam, e eu coloquei para a gente poder ficar mais claro a leitura, né? Então a primeira palavra, senso comum. O senso comum é o tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado. Então, gente, o senso comum é um pensamento que não envolve pesquisa, né? Que não envolve ciência, né? O que é ciência? Ciência é aquilo que se testa, é aquilo que se comprova de fato a verdade, né? Então, o senso comum ele pode, não necessariamente, mas ele pode estar espalhando mentiras. No texto ele vai falar do senso comum quando ele diz que muitas pessoas dizem, né, que os direitos humanos só servem para bandido. Isso é o senso comum, né? Isso é uma mentira, né? Não é comprovado, não é um fato. Isso é apenas está dizendo para beneficiar a ideia de alguns que não concordam, né, com os direitos humanos e acabam espalhando mentiras, né? A ONU, né, que eu falei para vocês, a Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU, é uma organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundial. Então, a ONU é essa organização, né, de vários países que vem para debater, que vem para recomendar, né, ela não pode obrigar, né, ela tem que dialogar para que nesses países aconteça paz, para que as pessoas elas não sejam tão prejudicadas e possam viver em paz e viver felizes no lugar onde moram. Os signatários são os países, né, que seguem a ONU, né, que estão conjunta com a ONU, né, e assumem as suas ações. Então aqui é a fonte, né, de onde foi pesquisado esse texto. Vocês podem encontrar no Brasil Escola, né, Direitos Humanos. Tem na guia de aprendizagem de vocês esse mesmo endereço aí, esse mesmo link. Vocês podem já colocar esse mesmo link aqui no Google, que vai aparecer o texto. Aí vocês podem pesquisar mais lá. E nós vamos passar aqui para a primeira atividade desse texto, né? Pergunta e resposta no caderno, pessoal. Não vamos esquecer isso. É importante copiar a pergunta e a resposta para que vocês possam desenvolver a escrita, né? Desenvolver a organização de vocês no caderno, poder ter liberdade de escrever muito, né? Ah, mas eu só gosto de escrever pouco. Você só vai aprender se você escrever toda a resposta, né? Então, tudo que você faz, né, o conhecimento, ele vai estar baseado, né, nessas atividades que vocês fazem, na leitura, na escrita e também no escutar. No caso aqui nós estamos fazendo videoaula, né, ou então presencial quando o professor fala em sala de aula, mas tudo isso faz parte do conhecimento de vocês. Então, é isso, pessoal. Vamos escrever, né? Vamos tentar fazer com que esse estudo seja o mais sério possível e o mais organizado. Primeira questão: o que são direitos humanos? Direitos humanos
são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Então, essa parte aqui que eu falei da primeira questão está no texto, certo, gente? Então, é muito importante que se leia o texto antes. Tem gente que vai para as questões logo e depois que vai para o texto. Está fazendo errado. Por isso que tem muito estudante que fica com dúvida na pergunta. Por quê? Porque não foi no texto antes. Porque não tentou compreender o texto antes. Foi direto na pergunta. Isso é um erro muito grande que muitos fazem por causa de uma questão que, né, alguns têm, que é o quê? A preguiça. Então, vamos expulsar a preguiça e ir no texto antes para poder buscar as respostas. Então, essa primeira pergunta tem no texto de vocês, certo? E vai falar que os direitos humanos é assegurar o direito básico, né, à vida de todos os seres humanos, sem distinção de raça, de cor, de gênero, certo? Segunda questão, o que o senso comum acredita ser os direitos humanos? Bom, a gente já descobrimos, né, já vimos que o senso comum são aquelas pessoas que disseminam, né, que propagam ideias, muitas vezes mentirosas, né, para poder tirar, né, a credibilidade de certas coisas, tirar, né, a vericidade, a verdade de certas coisas. Por exemplo, no caso dos direitos humanos, o senso comum diz que os direitos humanos só serve para bandido, e não é verdade. Direitos humanos, ele vai assegurar o direito básico para todos os seres humanos, né? Então, ele não tem o objetivo de tirar bandido da prisão, não tem o objetivo de defender, ele tem o objetivo de assegurar, né? Todo mundo é humano, né? Todo mundo tem o direito à vida, né? Então, é isso que os direitos humanos, ele fala, é isso que ele prega. E a resposta que está no texto, e vocês vão pesquisar, são uma espécie de entidade que dá suporte a algumas pessoas ou que são uma invenção para proteger alguns tipos de pessoas. Então, o senso comum vai dizer que os direitos humanos é uma espécie de entidade, né, ou de pessoa que serve apenas para proteger, né, alguns tipos de pessoas. Então, eles afirmam, né, que é para proteger bandido. Terceira questão. Por que os direitos humanos são universais? Então, o que significa a palavra universal? Universal é o mundo todo, é o planeta todo, são todas as pessoas, são todas as coisas. Então, os direitos humanos são universais porque servem para todos os seres humanos, né? Não vai diferenciar um ser humano de outro. Pelo contrário, vai tentar ter um olhar só, né, para todas as diferenças, né? Compreender todos os seres humanos e dar direitos básicos, né, para todos esses seres humanos. Quarta questão. Qual a relação da ONU com os direitos humanos? Né? O que tem a ver a ONU com os direitos humanos? Tudo, né? Se a Organização das Nações Unidas tem como objetivo promover a paz, o diálogo, né, a união dos países para pensar um mundo melhor para o planeta e, né, para as pessoas, para os seres humanos, então ele é a favor dos direitos humanos, né? A ONU, ela tem a tarefa de garantir a aplicação desses direitos, como eu disse logo no início do texto. Ela não tem o poder de criar leis, né, de mandar, de impor as leis, mas ela tem como forma recomendar. E as recomendações da ONU, elas são bem importantes, né? Muitos países seguem, muitos países levam a sério as recomendações que a ONU coloca, né?
e ela é muito importante aí para que o mundo não entre em mais guerras do que se já tem, né? Então vamos lá, continuando. Gente, agora nós vamos para o texto 2. Só um minuto que eu vou só molhar aqui a garganta. No texto 2, nós vamos ter a versão popular, né, de uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, né, que é da Revolução Francesa de 1789, a revolução que aconteceu em 1789, e o Frei Beto, que é um frei dominicano brasileiro de Minas Gerais, ele fez uma versão mais popular, né, uma versão em forma de poema, para a gente poder refletir um pouco sobre os direitos humanos, né? Ele fez um nome de Declaração dos Direitos Humanos, né? Assim como tem o próprio documento, mas popularizou. Então vamos escutar um pouco o poema e depois vamos trabalhar em cima dele. Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos. Todos temos direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal e social. Todos temos direito de resguardar a casa, família e a honra. Todos temos direito ao trabalho digno e bem remunerado. Todos temos direito ao descanso, ao lazer e às férias. Todos temos direito à saúde e à assistência médica hospitalar. Todos temos direito à instrução, à escola, à arte e à cultura. Todos temos direito ao amparo social na infância e na velhice. Todos temos direito à organização popular, sindical e política. Todos temos direito à informação verdadeira e correta. Todos temos direito de ir e vir, mudar de cidade, estado ou país. Todos temos direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação. Ninguém pode ser torturado ou linchado. Todos somos iguais perante a lei. Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado do seu direito de defesa. Toda pessoa é inocente até que a justiça, baseada na lei, prove o contrário. Todos temos liberdade de pensar, de nos manifestar, de nos reunir e de crer. Todos temos direito ao amor e aos frutos do amor. Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade. Todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação desses direitos. Então, aqui vai falar de que todos nós temos o direito, né? Isso é um fato. Apesar, como a gente já falou no texto passado, apesar das diferenças das pessoas, da cultura, né, da cor, da religião, da educação, mas todas essas pessoas, elas devem ter os mesmos direitos, né? Direitos básicos que vai dar sustentação à sua vida, que vai promover a felicidade, o seu bem-estar. No entanto, o que acontece? Por mais que a gente tenha, que a gente saiba desses direitos, né, que a gente reivindique, aí a ONU fala, a Declaração dos Direitos do Homem, né, e do Cidadão, dos Direitos Humanos, como vocês vão ver na história, é algo que já foi visto e reivindicado por várias pessoas em várias partes do mundo, mas infelizmente, tanto no passado como hoje, nós ainda não vemos esses direitos para todas as pessoas. Nós vemos que esses direitos, eles são apenas para uma classe, né, para um grupo pequeno, e a maioria da população, ela fica desamparada, né, sem ser, né, um ser humano, né, sem ser considerado como um ser humano, vivendo aí na rua, né, muitos mendigos, outros sem condições de moradia, vivendo de um salário que mal dá para se sustentar, mal dá para pagar um aluguel, para comprar a comida, né,
de casa. Tem um poema do Mário de Andrade, se eu não me engano, que fala assim, que ele viu um homem na rua, ele viu uma pessoa na rua cheirando a comida e foi logo comendo, né? Aí ele pensava que seria um cachorro, mas o cachorro, quando vai comer uma comida na rua, né, um resto, uma sobra, ela cheira, né? Ela olha o que é aquela comida. Essa pessoa, ela não olhou nem cheirou, ela simplesmente engoliu, né? Aí ele no próprio poema ele diz, pasmem, né? Esse bicho não era um bicho, não era um animal, não era um cachorro, o bicho era um homem, né? Então, a que nível o ser humano chegou, né? Alguns de miséria, de fome, de condições desumanas, né? Ninguém precisa, né? Deveria passar por isso. Nem um homem, nem animal, nem ninguém, né? Nós temos que ver que a dignidade ela tem que estar para todos, né? Os seres humanos, logicamente, e também não fazer com que ninguém sofra, inclusive os animais também, né? Então, o autor dessa poesia se chama Frei Beto, né? Vamos ver um pouquinho aqui da sua biografia, que é bastante importante para compreendermos, né, a profundidade da sua poesia, né? Ele foi uma pessoa extremamente histórica, né, que ele ainda é vivo para o Brasil, lutou contra a ditadura, participou de movimentos. Então, essa poesia dele sobre a Declaração dos Direitos Humanos são bem assim, fala muito sobre a vida dele, né? Sobre quem ele é. Então vamos lá. Carlos Alberto Libânio Cristo, ou Frei Beto, que é de Belo Horizonte, 25 de agosto de 1944, é um frade dominicano, jornalista graduado e escritor brasileiro. Filho do jornalista Antônio Carlos Vieira Cristo e da escritora e culinarista Maria Estela Libânio Cristo, autora do clássico Fogão de Lenha, 300 anos de cozinha mineira, Garamonte. Professor na Ordem Dominicana em 10 de fevereiro de 1966, em São Paulo. Adepto da Teologia da Libertação. Gente, a Teologia da Libertação foi um grupo, né, de cristãos católicos que pensava na fé, na religião, né, mas não como uma coisa separada do povo, não como uma coisa separada da organização popular, de que as pessoas deveriam ter seus direitos, né? Então eles defendiam os direitos humanos, defendiam que as pessoas tinham que ter condições mínimas de sobrevivência, né? Então ele foi aí da Teologia da Libertação. Então ele foi adepto da Teologia da Libertação, é militante de movimentos pastorais e sociais, tendo ocupado a função de assessor especial do presidente da República, né? Na época que o Lula foi presidente, de 2003 e 2014. Foi coordenador de mobilização social do programa Fome Zero e em 1962 foi escolhido como dirigente nacional da Juventude Estudantil Católica. Esteve preso por 2 vezes sob a ditadura militar em 64, por 15 dias, e entre 69 e 73. Após cumprir 4 anos de prisão, teve sua sentença reduzida pelo STF para 2 anos. Então, ele foi uma pessoa que atuou no Brasil no período da ditadura militar. E por conta das suas ideias, né, de liberdade, de garantia de direitos, né, como diz o poema, ele acabou sendo preso, né? Como não só ele, como várias pessoas no Brasil foram presas por lutarem, por serem contra, né, a ditadura, porque o que era a ditadura? Era as pessoas não questionarem, né? Era as pessoas não poderem criticar, não dizerem o que pensam naquele regime, e as pessoas não poderem lutar pelos direitos da maioria da população. Não podia ter manifestação, não podia se organizar, né? Não podia se fazer greve, não podia nada, né? Então, esse era o momento que o Frei Beto viveu, né?
e que infelizmente foi preso, né? Isso faz parte da sua história e que ele pode contar, né, em vida. Sua experiência na prisão está relatada nos livros Cartas da Prisão, Diário de Fernando, nos cárceres da ditadura militar brasileira e Batismo de Sangue, premiado com Jabuti de 1983, traduzido na França e na Itália. Batismo de Sangue descreve os bastidores do regime militar, a participação dos frades dominicanos na resistência à ditadura, a morte de Carlos Marighella e as torturas sofridas por Frei Tito. Baseado no livro, o diretor mineiro Elvésio Raton produziu o filme Batismo de Sangue, lançado em 2007. Após sair da prisão, foi trabalhar até o final da década de 1970, construindo as comunidades eclesiais de base, SEBs, na Arquidiocese de Vitória, Espírito Santo. Na década de 1980, foi para São Paulo para trabalhar como assessor da pastoral operária na região de São Bernardo do Campo. Frei Beto recebeu vários prêmios por sua atuação em prol dos direitos humanos e a favor dos movimentos populares. Então aqui é a foto do Frei Beto, né, que é o autor do poema. E a atividade, né? Vamos lá para as atividades, pergunta e resposta no caderno. Primeira questão: por que o poema trata de direitos humanos? Né? O que tem a ver o poema com direitos humanos? Né? Porque o poema vai sempre estar falando sobre os direitos básicos de todos os seres humanos. Vamos dar voltar aqui um pouco ao poema. Aqui está dizendo, ó, todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos. Todos temos direitos à vida, à liberdade. Então ele vai falar dos direitos básicos, né? Que é o direito à vida, o direito ao trabalho, à saúde, à instrução, ao amparo, à organização, à informação, o direito de ir e vir, né? Enfim, são todos esses direitos que todos temos, né? Que deveria ser assegurado a todos os cidadãos, né? Segunda questão: qual parte do poema você achou interessante? Então, gente, essa pergunta aqui, ela é pessoal, certo? Não precisa você achar que essa vai estar certa ou vai estar errada. Não existe isso. Você vai... É um momento de reflexão, né? De estética, né? O que você achou que é interessante nesse poema, o que é legal nesse poema aqui, né? Para mim, o que é legal nesse poema, o que é interessante, é essa primeira estrofe aqui. Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos. Né? Por quê? Porque a liberdade, ela é muito importante, né? Ela é muito bonita, né? De ouvir e de fazer também, né? Terceira questão: qual parte do poema você não concorda? Por que eu botei essa pergunta, pessoal? É justamente para mostrar a vocês que nem tudo que se é colocado aqui precisa você concordar. Se você concorda, tudo bem. Eu concordo com o poema, eu acho o poema muito bonito, né? Concordo que todos têm que ter direitos, né? Mas se alguém discordar, se alguém pensar diferente, se alguém tem algo a acrescentar ao poema, pode colocar também, não precisa ser só não concordar, mas acrescentar algo a mais, né? Também, se não quiser colocar nada, você coloca, concordo com o poema, né? Por completo, ok? Quarta questão: todos temos o dever, tá errado, viu, gente? Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade. Todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação desses direitos. Comente com as suas palavras o que você entendeu desta estrofe. Aqui está errado porque eu não coloquei todos temos, né? Então está um erro de digitação aqui, certo? Eu não coloquei, né, uma palavra que deixou aqui a frase incompleta. Então eu estou pedindo para você comentar com as suas palavras, né? Essa parte aqui, essa estrofe, né? Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade.
todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação desses direitos. Essa pergunta ela é um pouco pessoal, né? Por quê? Porque não pode sair muito do sentido, né, que essa parte da poesia está mostrando para a gente. Então aqui ele está falando de quê? Que todos precisam lutar e defender a sua comunidade, que todos precisam ser parte dessa comunidade, né? Defender o direito de todos, né? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um guia de aprendizagem bloco 6. Espero que todos estejam bem, né? Ainda continuando no isolamento social, usando máscara, cuidando de si, cuidando da família, né? Que é o mais importante, tendo muita cautela, né? Quando for sair, sempre com os mesmos cuidados, né? E que futuramente continuaremos nossas aulas de forma presencial. A gente ainda não sabe a data, mas assim que possível estaremos com certeza em sala para continuarmos o nosso trabalho. Um forte abraço para todos e até mais.